A gente muda agora de assunto, gente, para falar da empresa Sony, que anunciou nessa terça-feira que vai fechar a fábrica que fica aqui em Manaus e vai encerrar as atividades aqui no Brasil. Leandro Guedes vai conversar com a gente sobre esse assunto, afinal, é um assunto que repercutiu muito nessa terça-feira, né, Leandro? Diz respeito à perda de vagas de emprego, do mercado de trabalho, mas principalmente falar um pouco sobre o retrato da nossa economia como o Brasil. Exatamente, por que não dizer mundial, né? Já que a direção da Sony informou que está adotando aí de forma estratégica esses cancelamentos de atividades, justamente, na verdade, isso já vem sendo feito desde 2019. A própria empresa falou que em 2019 já tinha parado de produzir smartphones aqui no Brasil, em outros países da América do Sul, da América Central e também no Oriente Médio, desde quando foi constatado aí uma queda bastante significativa de venda mesmo desse tipo de produto. Então a Sony ela vem tentando se adequar a todas as modificações que estão ocorrendo no mercado internacional e por conta disso algumas atividades precisam ser encerradas de acordo com a própria empresa, né? Tudo que está sendo feito é uma forma estratégica, está sendo pensado justamente por conta dessa questão mesmo, eu vou usar esse termo de sobrevivência no mercado internacional. Então a Sony, durante uma reunião que foi feita com a superintendência da Suframa, com representantes da própria Sony, foi então anunciado oficialmente que a partir do ano que vem as atividades elas serão encerradas aqui no Polo Industrial de Manaus. A Sony ela já atua aqui no Brasil há quase 50 anos, só aqui no Polo Industrial de Manaus são quase 40 anos. Então era uma das empresas mais tradicionais de atuação aqui no Polo Industrial de Manaus e, claro, isso foi visto aí com uma certa ressalva, né? Uma certa preocupação, principalmente por conta dos empregos. De acordo com o que foi anunciado, pelo menos 220 pessoas vão ficar sem empregos a partir do ano que vem. São 220 pessoas que trabalham ainda nessa empresa, né? Já que o encerramento das atividades está previsto para março do ano que vem. O que vai ser encerrado é exatamente a produção de TVs, de câmeras digitais e também de aparelhos de som. Agora a Sony informou que todo o trabalho de assistência técnica e também a distribuição de PlayStations ela vai continuar sendo feita aqui no estado do Amazonas. Isso porque a questão da assistência técnica é para cumprir o que é determinado por lei e a questão da distribuição do PlayStation é justamente também para poder garantir o maior fluxo desses produtos até o público e até os revendedores. Inclusive a própria Sony falou que o PlayStation não é produzido aqui no Brasil. Já é um bom tempo que não é produzido, mas a distribuição ela vai continuar. É uma forma da Sony ainda continuar atuando aqui no Brasil. A gente, claro, também entrou em contato com o vice-presidente da FIAM, o Nelson Azevedo, que falou sobre essa questão e também sobre a preocupação que isso traz a respeito do fechamento de uma das empresas mais tradicionais do nosso polo industrial de Manaus. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Trata-se de uma perda substancial para o modelo Zona Franca de Manaus, mas é uma decisão da empresa que visa fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios para responder às rápidas mudanças no ambiente do mercado externo, sobre a qual, infelizmente, não possuímos qualquer ingerência e respeitamos plenamente a decisão tomada pela empresa. Há um provável possível plano emergencial, as entidades de classe, juntamente com as nossas autoridades estaduais, federais e a classe política, estarão agindo em conjunto na defesa dos interesses do nosso modelo de desenvolvimento. Bom, a própria Suframa informou que está aberto, né? Se a própria Sony quiser retornar a qualquer outro período com as atividades aqui no estado do Amazonas, as portas estarão abertas. Mas o que traz essa preocupação é exatamente as 220 pessoas que trabalham na empresa, continuam até o fim do ano e até o início do ano que vem, já que as atividades serão encerradas somente a partir de março de 2021. E claro, a gente continua acompanhando, infelizmente isso é um reflexo de tudo que está acontecendo nacional e internacionalmente. José Carlos, Larissa. É verdade, Leandro. A gente fala em escala nacional, mas se você for parar para visualizar o mundo todo está mudando em relação ao mercado de trabalho, à produção. E a Sony, que é uma grande empresa, está tendo que entrar nessa nova estratégia, né? E por isso está se readequando também. As mudanças acontecem hoje numa velocidade inimaginável e por isso essa necessidade. Enfim,
Obrigado, Leandro, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar.